Saudações a todos. Vamos retomar e iniciar nosso mini curso sobre cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões. Durante as aulas anteriores, durante os encontros anteriores, nós falamos sobre a definição de vetor, sobre geometria euclidiana em 3 dimensões, espaço vetorial euclidiano em 3 dimensões. Falamos sobre os sistemas de coordenadas, sistema de coordenadas cartesiano em 3 dimensões. Falamos sobre o conjunto de versores de base, a saber, I versor, J versor e K versor, que devem ser acoplados ao sistema de coordenadas cartesiano de modo a parametrizar a direção preferencial, parametrizar sentido preferencial, parametrizar o módulo das medidas realizadas, inclusive calculando módulo de vetor, intensidade de vetor, magnitude de vetor. Então, nós apresentamos algumas propriedades, muito rapidamente resumindo, a saber, produto escalar entre vetores, produto vetorial entre vetores, algumas propriedades que envolvem operações mistas de produto vetorial e de produto escalar. Apresentamos a notação em coordenadas cartesianas e apresentamos uma notação inspirada e motivada, fundamentada no cálculo tensorial, e verificamos que os resultados encontrados na notação usual em sistema de coordenadas cartesiana todos os resultados podem ser recuperados, por assim dizer, se nós estamos utilizando uma notação com subíndice, com operadores de soma em espaço discreto. Verificamos algumas propriedades sobre operadoras de soma em espaço discreto, sobre a invariância do resultado da soma, sobre troca de índice de soma, ou mesmo sobre troca na ordem de aplicação dos operadores de soma. Então, verificamos um conjunto de propriedades. Estas aulas estão disponíveis na plataforma do YouTube, mais precisamente, em particular, no canal intitulado Professor Damião Meira e FPA Campo de Santarém. Neste tal canal as aulas estão sendo disponibilizadas, exibidas, e este minicurso é um minicurso ministrado no âmbito das atividades do Departamento de Extensão do Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém. Muito bem, sobre cálculo tensorial, oportunamente estaremos gradativamente elaborando um outro minicurso, e esse outro minicurso tratará mais detalhadamente sobre cálculo tensorial no espaço euclidiano e cálculo tensorial no espaço de Minkowski, cálculo tensorial em outros espaços matemáticos. Muito bem, agora, dando continuidade ao nosso minicurso, vamos apresentar resumidamente os fundamentos sobre o sistema de coordenadas polares. Então, vamos tentar correlacionar as medidas de um determinado vetor, associadas a um determinado vetor, realizadas no sistema de coordenadas polar e no sistema de coordenadas cartesiano. Aprenderemos também como fazer a correlação, como relacionar, como escrever as medidas no sistema de coordenadas polares em relação, em termos das medidas realizadas no sistema de coordenadas cartesiano, e o inverso, certamente, como escrever as medidas estabelecidas no sistema de coordenadas cartesiano em função ou em termos das medidas relacionadas obtidas no sistema de coordenadas polar. Então, inicialmente, vamos admitir o espaço euclidiano de 2 dimensões, certo? Vamos trabalhar em 2 dimensões e vamos considerar o sistema de coordenadas cartesiano. O sistema de coordenadas cartesiano, nós vamos admitir aqui a origem do sistema de coordenadas cartesiano, eixo x, eixo y. Vamos considerar que existe aqui o I versor parametrizando a direção preferencial no eixo x, o J versor parametrizando a direção preferencial e o sentido preferencial no eixo y. Vamos admitir, então, que aqui nós temos a origem do sistema de coordenadas cartesiano com coordenadas x e y, então um sistema bidimensional, um sistema em 2 dimensões. Muito bem. Então, vamos agora
admitir um determinado ponto nesse espaço bidimensional, e com relação a este ponto nós vamos definir um novo sistema de coordenadas, a saber, o sistema de coordenadas polar, sistema de coordenadas polares. Então vamos definir aqui um determinado vetor R, partindo da origem do sistema de coordenadas cartesiano e se dirigindo até este ponto. E aqui nós vamos definir o versor R, o versor do vetor R. E então nós podemos designar aqui, desenhar um círculo mal desenhado, um círculo, e este círculo possui um centro, como todo círculo certamente possui um centro e possui uma borda, essa borda é denominada de circunferência, e o círculo compreende e limita toda a área circunscrita pela circunferência, incluindo o ponto central. Aqui neste caso, o ponto central deste círculo coincide exata e precisamente, do ponto de vista bidimensional, com a origem do sistema de coordenadas cartesiano. Então aqui nós temos R versor na direção do raio, na direção radial, e θ versor, com um ângulo de 90 graus entre o R versor e o θ versor. E então nós temos o ângulo θ medido a partir do semi-eixo positivo do eixo X até o raio R. Muito bem. Então nós temos I versor, J versor, obviamente ambos estão a 90 graus, um em relação ao outro. Então nós temos aqui o sistema de coordenadas cartesiano e o sistema de coordenadas polares. Então, observemos que X e Y está associado ao sistema, é um ponto medido no sistema de coordenadas cartesianas. Muito bem. Ao passo que R, módulo de R e o ângulo θ, módulo do vetor R e o ângulo θ são coordenadas que indicam, que localizam um determinado ponto no espaço bidimensional, porém fazendo uso do sistema de coordenadas polares. Muito bem. Então, aqui nós precisamos compreender que o X pertence aos reais. Isso indica que o X pertence aos reais, então o X varia, o eixo X varia de 0 até mais infinito, até de menos infinito, passando pelo 0 até mais infinito. Então o X pertence aos reais, certo? E aqui o Y também pertence aos reais, e o Y varia do mesmo modo. O eixo Y varia de menos infinito, passando pelo 0 até o mais infinito, sendo que numa direção perpendicular a x, como aqui está expresso. Aqui está traçado e desenhado. No caso das coordenadas polares, o módulo do vetor R, ele é maior ou igual a 0. Então, o módulo do vetor R é maior ou igual a 0, significa, em outras palavras, que o módulo do vetor R parte do 0 e varia até mais infinito, não havendo setor negativo associado à variável módulo de R. E a coordenada θ, com sua vez, a coordenada θ pode ser compreendida, vamos aqui escrever, a coordenada θ varia de 0 até 360 graus, 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus até 360 graus. Então ela é maior ou igual a 0 e é menor ou igual a 360 graus. É óbvio que o ângulo pode gerar mais de uma volta, e quando gera mais de uma volta, gera um valor maior do que 360 graus, mas no âmbito da trigonometria do círculo,
todo e qualquer ângulo que é maior do que 360 graus, indicando aí mais do que uma volta completa, mais do que um ciclo completo em torno do eixo, do ponto central do ciclo, esse ângulo é congruente a algum ângulo entre 0 e 360 graus. Muito bem. Então, aqui nós temos então o intervalo, ou seja, o domínio do x, o domínio do y para o sistema de coordenadas cartesiano e o domínio do módulo de R e o domínio de θ para o sistema de coordenadas polares. Pois bem, então vamos analisar a relação entre as coordenadas x e y e as coordenadas módulo de R e módulo de θ. Inicialmente, ressaltando que o R versor está na direção do vetor R e o θ versor está na direção perpendicular ao versor R e certamente ao vetor R concomitantemente, e essa direção do θ versor é uma direção tangente à circunferência em cada ponto, ao passo que o R versor, repito, o R versor está na mesma direção do raio, na direção do raio do círculo, e θ versor, por sua vez, está na direção a 90 graus em relação a R versor e, portanto, tangente à trajetória da circunferência em cada ponto. Uma outra observação importante é de que o sistema de coordenadas cartesiano, aqui x, y, com conjunto de versores de base e versor, j versor, voltando ainda, em aulas anteriores nós falamos, no âmbito, aqui no contexto do nosso minicurso, nós afirmamos que, de acordo, com base nos estudos da álgebra linear, o número de elementos que compõem o conjunto de versores de base é igual, é numericamente igual, é exata e precisamente, e coincide numericamente com o número de dimensões do espaço. Então, se o espaço tem duas dimensões, o conjunto de versores de base é formado por dois versores de base, a saber, I versor e J versor. Isso vale para o sistema de coordenadas polares. No caso do sistema de coordenadas polares, nós temos dois versores, a saber, R versor e θ versor, e ambos compõem, então, o conjunto de versores de base do sistema de coordenadas polar no espaço euclidiano, no espaço vetorial euclidiano de duas dimensões. Poderia ser diferente? Não. De acordo com a álgebra linear, o número de versores de base úteis para parametrizar a direção preferencial, parametrizar o sentido preferencial, parametrizar o módulo e a magnitude de cada vetor no espaço, é sempre igual, o número de versores de base é sempre igual, coincidente numericamente, com o número de dimensões do espaço. Então, mais uma vez, duas dimensões exigem aqui dois versores de base, certamente. Então, um outro detalhe muito importante a ser destacado é que o conjunto de versores de base I versor e J versor está fixo, está com velocidade vetorial diferente de velocidade ou com dinâmica, por assim dizer, nula, ou seja, não há qualquer dinâmica, seja ela translacional ou mesmo seja ela rotacional ou vibracional. Não há dinâmica translacional, vibracional ou rotacional dos versores de base I versor e J versor, pois eles são fixos na origem do sistema de coordenadas cartesiano. Então, ao passo que comparativamente, o R versor e o θ versor, enquanto versores de base que compõem o sistema de coordenadas polar, é um conjunto de versores de base, compõe um conjunto de versores de base que está comóvel, que está transladando concomitantemente, que está rotacionando, que apresenta uma dinâmica angular e uma dinâmica translacional que acompanha este ponto em particular. Então, o R versor e o θ versor acompanha a dinâmica do ponto, é comóvel com o ponto, acompanhando então a dinâmica translacional e rotacional, por assim dizer, deste ponto, ou deste raio, como queira, deste raio. Então, este ponto translada ao longo da circunferência e o R versor e o θ versor apresentam uma dinâmica rotacional, tal que acompanha a dinâmica, acompanha e é comóvel com o ponto. Então, aqui já, eis aqui
é uma diferença estrutural, evidentemente estrutural, né, de dinâmica entre os versores de base R versor, θ versor e I versor, J versor. Mais uma vez, este conjunto de versores de base I versor, J versor é fixo na origem do sistema de coordenadas, ao passo que R versor e θ versor são comóveis e então acompanham a dinâmica deste ponto no espaço bidimensional. E ao acompanhar a dinâmica desse ponto, R versor e θ versor evidentemente ganham ou são dotados de uma dinâmica, e essa dinâmica depende do raio e depende do ângulo θ, ou seja, é uma dinâmica translacional, uma dinâmica rotacional e eventualmente uma dinâmica vibracional, caso haja uma superposição de movimentos que assim realize uma vibração. Muito bem. Então, aqui nós temos ainda para analisar a coordenada x, resultado da projeção deste ponto sobre o eixo x, e a coordenada y, resultado da projeção deste ponto sobre o eixo y. De modo que nós podemos aqui considerar um triângulo retângulo, aqui evidenciado, ângulo θ, ângulo de 90 graus, certo? Este triângulo retângulo. E então nós temos o lado x, esse lado aqui de 0 até x, com dimensão x. Nós temos o lado y, com dimensão y, e o módulo do vetor r, ou seja, a coordenada r. Nós podemos reescrever essa coordenada, o módulo do vetor r, nós podemos aqui, para efeito de simplicidade matemática, escrever como r minúsculo, indicando o módulo, a magnitude deste vetor. Então, nós podemos aqui fazer uso da trigonometria do círculo, de modo que o seno do ângulo θ é igual ao lado oposto em relação ao ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo. E esta coordenada y é igual a r seno de θ. Muito bem. Aplicando ainda a trigonometria do círculo, nós temos cosseno de θ, e o cosseno de θ, que é o lado adjacente, dividido pela hipotenusa r, de modo que nós temos x igual a r cosseno de θ. Muito bem. Ainda nós podemos fazer uso aqui do teorema de Pitágoras, né, e calcular, fazendo uso do teorema de Pitágoras, calcular a relação entre os lados, de modo que nós temos módulo, que nós temos módulo do vetor r, ou seja, r elevado ao expoente 2, igual ao lado x elevado ao expoente 2 mais o lado y elevado ao expoente 2. Substituindo x elevado a 2 e y elevado a 2, nós temos r elevado ao expoente 2, x é igual a r elevado a 2 cosseno de θ elevado a 2, mais y igual a r elevado a 2 seno de θ elevado a 2, de modo que nós temos r elevado a 2, se pusermos o r elevado a 2 em evidência, nós temos cosseno de θ elevado ao expoente 2 mais seno de θ elevado ao expoente 2. Considerando que o círculo existe, ou seja, existe uma área subentendida, circunscrita pelo círculo, cuja borda é exatamente a circunferência, então necessariamente o raio é diferente de zero. Se o raio é diferente de zero, nós podemos fazer muito confortavelmente, do ponto de vista algébrico, a divisão. Nós podemos fazer a divisão de r elevado a 2 dividido por r elevado a 2. E sempre que a divisão é realizada por números iguais e diferentes de zero, então não existe divergência, uma vez que quando nós dividimos de acordo com a análise real, quando nós dividimos zero por zero, nós encontramos uma expressão matemática, uma equação cuja solução é composta por infinitas soluções e, portanto, apresenta uma espécie de solução infinitamente degenerada. Então, nós temos r elevado ao expoente 2 dividido por r elevado ao expoente 2 igual a cosseno de θ elevado ao expoente 2 mais seno de θ elevado ao expoente 2. Então, isso é exatamente igual a 1 igual a cosseno de θ elevado ao expoente 2 mais seno de θ elevado ao expoente 2. E então nós temos uma importante relação utilizando o ângulo θ, e essa relação também é conhecida no âmbito da trigonometria do círculo. Muito bem, então aqui ainda nós podemos calcular
a tangente, vamos tentar aqui calcular a tangente do ângulo θ. A tangente do ângulo θ é igual ao lado oposto dividido pelo lado adjacente. Então isso é lado y dividido por x. O lado y pode ser escrito como r seno de θ e o lado x como r cosseno de θ. Então nós temos seno de θ, cosseno de θ. Então a tangente de θ é igual a seno de θ dividido por cosseno de θ, e isso é igual a y dividido por x. Desta expressão nós podemos extrair o ângulo θ, e o ângulo θ é igual ao arco tangente de y dividido por x. Muito bem, então agora nós, para o sistema de coordenadas cartesiano, analisando, o sistema de coordenadas cartesianas em comparação com o sistema de coordenadas polares, nós podemos, neste momento, introdutoriamente apresentar um conjunto de expressões matemáticas que estabelecem uma correlação, uma relação entre as coordenadas do sistema de coordenadas polares e as coordenadas do sistema de coordenadas cartesiano. Muito bem, então vamos expressar estas coordenadas. Então aqui fazer um breve resumo. Então nós temos, vamos escrever aqui de forma resumida, escrever sistema de coordenadas. Vamos analisar, vamos escrever as coordenadas cartesianas em termos ou em função das coordenadas polares. Muito bem. Então aqui nós vamos escrever x depende de r de θ, e isso é igual a r cosseno de θ. Y depende das coordenadas r e θ, de modo que nós podemos escrever r seno θ. Então esta é uma forma de escrever as coordenadas cartesianas x e y em função ou em termos das coordenadas polares r e θ, desta forma. Vamos então fazer o inverso. Vamos escrever apropriadamente a situação inversa. As coordenadas polares em termos ou em função das coordenadas cartesianas. Rapidamente vamos escrever. Então nós temos r elevado a 2 igual a x elevado a 2 mais y elevado a 2. Isso pode ser escrito como r dentro de uma raiz de índice 2, e isso é igual a r x elevado a 2 mais y elevado a 2 dentro de uma raiz de índice 2, ou mesmo dentro de uma raiz quadrada, ou submetida a um expoente 1 dividido por 2. A outra relação é tal que o ângulo θ é igual ao arco tangente de y dividido por x. Então nós temos duas relações importantes. Aqui está, e podemos reescrever da seguinte forma: variável r associada ao raio da coordenada polar dependendo de x e de y, pode ser escrito desta forma, e a variável θ dependendo de x e y também desta forma. Então aqui nós temos, mais uma vez, resumindo, resumindo e sintetizando esta breve e resumida aula, nós temos
Coordenadas cartesianas em termos ou em função das coordenadas polares. Aqui está, x depende de r de θ e é igual a r multiplicado por cosseno de θ. Y depende de r de θ, tal, escrito como r multiplicado por seno de θ. E r, agora, analisando a situação inversa, em que as coordenadas polares são escritas ou são reescritas em termos ou em função das coordenadas cartesianas. Como? De modo, aqui nós notamos e escrevemos, destacamos de que a variável r depende de x e y com x elevado a 2 mais y elevado a 2 dentro de uma raiz quadrada ou de uma raiz de índice 2 ou mesmo submetida a um expoente 1 sobre 2, de acordo com as regras de radiciação e exponenciação estudadas durante o nosso primeiro grau. E aqui o ângulo θ também, enquanto coordenada polar, escrito em termos das variáveis cartesianas x e y, e dado da seguinte forma: arco tangente de y sobre x, fazendo uso da trigonometria do círculo. Então, nós já sabemos que existe a trigonometria, o formalismo da trigonometria do círculo, o formalismo da trigonometria da hipérbole, e aqui nós estamos utilizando a trigonometria do círculo. Eu gostaria de agradecer a atenção. Esta aula, esta breve e resumida aula, está sendo ministrada. Agora nós estamos finalizando a aula e ela está vinculada ao nosso mini curso intitulado Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões, e este mini curso faz parte das atividades de projeto de extensão realizadas no âmbito do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Tanto os mini cursos realizados no âmbito do Departamento de Extensão do nosso campus, aqui do IFPA, quanto os cursos regulares que estão associados às atividades de ensino do Departamento de Ensino do Instituto Federal do Pará, campus Santarém, ambas essas atividades estão, tanto de mini curso como de curso regular, ambas estão disponíveis gratuitamente na plataforma do YouTube, em particular, em especial no canal intitulado Professor Damião Meira e FPA Campus de Santarém. Então, para finalizar, eu, professor Damião Pedro Meira Filho, professor deste Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, professor da cadeira de Física, agradeço a atenção de todos e continuaremos este minicurso, estes conteúdos sobre cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões nas próximas aulas, que serão oportunamente disponibilizadas na plataforma do YouTube. Muito grato, muito obrigado a todos.